Olá, prezados alunos e alunas do curso de pós-graduação da Faculdade Legale, né, da pós-graduação em Direito Previdenciário. Então, aqui nós seguimos os nossos encontros, nos nossos encontros mensais, né, nessa proposta de não nos distanciarmos. Talvez essa altura já tenhamos tido aula durante o curso, já tenhamos tido o que nos propusermos, que são os crimes previdenciários. Nesses nossos encontros mensais, meu nome é Simone Savazone, sou professora do corpo docente da Legale, tanto de Direito Penal e Processo Penal, como também aqui na pós de Previdenciário. Durante os nossos encontros, nós nos propusemos a falar sobre violência doméstica, falamos e conseguimos ter o tempo de falar sobre todas as espécies de violência doméstica, né? Colocamos um debate respeitoso a respeito das hipóteses de violência doméstica. Também falamos em 2 encontros sobre como preencher um formulário quando houver uma vítima, né, de violência doméstica, quais são os dados que devem ser ressaltados, os dados que devem ser colocados. E aí falamos tudo sobre a Lei Maria da Penha, falamos sobre as medidas protetivas de urgência, quais são as implicações das medidas protetivas de urgência, o que a lei nos trouxe sobre as medidas protetivas de urgência, né? E aí agora nós estamos no final falando aí sobre, então, o direito penal e a violência doméstica e o que a legislação, o que o direito penal trouxe como lei para normatizar a violência doméstica, ou para incriminar a violência doméstica. No final do nosso último encontro, eu acabei falando sobre o artigo 121, que é o crime de homicídio, todo mundo conhece, lembra da graduação. Falei da qualificadora, falei também do privilégio, que nós não podemos aceitar o privilégio, né, de se alegar que a violência doméstica se deu em legítima defesa da honra. Então, recentemente tivemos uma decisão aí no ano de 2021, que estamos conversando, sobre a legítima defesa da honra, onde o Supremo Tribunal afasta a possibilidade do reconhecimento da legítima defesa da honra para que um homem possa, então, matar a sua mulher sob a escusa de uma eventual traição ou de um eventual traje com o qual ele não concorda que sua esposa use. Então, isso já é um assunto já mais debatido, e aí eu entrei e comecei a falar com vocês sobre a previsão legal de qualificadora no caso de homicídio praticado contra a mulher, né, na condição do sexo feminino. E aí falamos, então, do famoso feminicídio, né, que seria matar a mulher diante de determinadas condições. E aí eu lembro, a gente tem ali a lei, e eu lembro de ressaltar com vocês os problemas que nós temos ao reconhecer e falar simplesmente sobre o sexo mulher, né? Então, retomando o que a gente tinha no nosso outro encontro mensal, falamos sobre o homicídio, falamos sobre o que seria o motivo torpe do parágrafo 2º, inciso 1º, e também do inciso 2º, que era motivo fútil, ou seja, o que eu quis ressaltar com vocês, e é importante dizer, é que mesmo antes de ter a previsão do feminicídio, nós já tínhamos a previsão de uma qualificadora por matar alguém em razão do motivo torpe ou do motivo fútil. Ou seja, não precisava, sob o meu ponto de vista, que nós acolhêssemos, então, o que a gente chama de um direito penal simbólico, aquele direito penal que vem para agradar ou para acalentar a sociedade, dizendo, olha, nós trouxemos a Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, como eu disse para vocês, eu não trouxe nenhum tipo de crime, porque a Lei Maria da Penha ela só trouxe o crime do não cumprimento da medida protetiva de urgência, quer dizer, um delito só. O resto nós vamos utilizar o Código Penal. E aí, para acalmar a população, o que eu chamei de dupla legitimação, é que o povo se contenta, então, vamos aumentar a pena quando o crime de homicídio for cometido contra a mulher. E aí o Código se sente na obrigação, o legislador se sente na obrigação, por uma determinação política, né, de trazer esta previsão. Então, feminicídio contra a mulher nas condições, desde que ele seja praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, e aí depois ele coloca no parágrafo 2º explicando o que é sexo feminino quando o crime envolve, na verdade,
violência doméstica e familiar, e aí eu estou me referindo, de fato, à Lei Maria da Penha, aquela violência doméstica que ocorre, lembrando, não só quando eu tenho uma relação afetiva entre os cônjuges, mas também uma relação consanguínea ou não, mas desde que eu esteja dentro do seio familiar, dentro do âmbito familiar. E depois o menosprezo à condição de mulher, e aí esse inciso segundo do parágrafo 2º, que explica aí o menosprezo à condição de mulher, eu, diante do princípio da legalidade, lhes pergunto, bom, o que é a condição de mulher? O que é tratar com menosprezo diante da condição de mulher? Então, e mais uma dúvida, né, que gera, então, mais uma incongruência para o direito penal. Tá, a partir desse momento em que eu estou dizendo da condição de mulher, a quem cabe provar que o delito foi cometido diante do menosprezo à condição de mulher? Cabe ao Ministério Público, o artigo 41 do Código de Processo Penal, diz que o ônus é da acusação. Tá, então eu vou dizer, e você, defesa, vai ter que me dizer que não foi em razão da condição de ser mulher. Então, abre aí uma margem para interpretação, uma margem de julgamento, né? Uma margem para que o magistrado, que fique ao alvedrio, como diremos, né, mais juridicamente, do magistrado, acolher ou não o que é entender ser a condição de mulher. Então, isso é bastante preocupante, né? Como eu coloquei na outra aula. E aí, aqui, eu vou só pular para dizer que eu tenho, no parágrafo 7º, também, uma causa de aumento de que a pena do feminicídio, que já é uma pena aumentada e qualificada, como eu falei para vocês, de 1/3 até metade, se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. E depois, na presença física, aí é bastante polêmica, ou virtual, de descendente ou ascendente da vítima, ou em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas, daí vamos voltar à Lei Maria da Penha. Então, veja, também no parágrafo 7º, desse mesmo artigo 121, eu tenho causa de aumento dentro do que já é uma qualificadora do feminicídio. Tenho a escolha de, durante a gestação, ou 3 meses após o parto. Tenho a escolha de que, se ele for praticada presencial ou virtualmente na frente de ascendente ou descendente, quer dizer, se eu tenho um pai que estupra uma filha na frente da mãe, por exemplo, e aí eu tenho até, então, o primeiro delito previsto no Código Penal de maneira já dita, então, o crime feito virtualmente. Então, o parágrafo 7º, ele acrescenta algumas condições, como uma pessoa menor de 14 anos, que já tem a sua vulnerabilidade absoluta presumida, então ele já é mais fácil de eu caracterizar. E aí eu alego e trago, então, a vulnerabilidade da vítima, né? O que é uma vítima vulnerável? O que é uma condição de mulher vulnerável? Então, eu posso te dizer, olha, aquela que se prostitui ou aquela que vive da exploração da prostituição, aquela que vende o seu corpo, ela já tem uma condição de vulnerabilidade presumida. Por quê? Porque a gente sabe que essas pessoas, às vezes vítimas, muitas vezes até de tráfico de pessoas, elas são vítimas que estão numa condição um pouco diferente. Elas vendem o seu corpo, talvez, na utopia de ter uma vida mais promissora, não só como uma profissão. Então, eu trago, veja, o legislador, aquela coisa do direito penal, simbólico do direito penal, que vem para agradar e para legitimar o que a população pede, aquilo que a mídia proclama, conclama, e aí chama, e aí isso gera voto, e isso gera uma população que se acalma com esta previsão, dizendo, não, tudo bem, agora tem feminicídio, do outro lado, a acusação por parte do Ministério Público, então pode-se ver na condição de dizer, ok, então vai ser feminicídio, porque eu tenho essa previsão legal, basta que seja mulher, né? E isso a gente já conversou, não basta que seja mulher, tem que se apresentar diante dessas condições. Quando eu trago as críticas, e aí, como eu disse, aberta completamente, e peço que acessem as redes sociais, completamente ao debate do que é
essa mulher, né? Então, quando o artigo 121 diz alguém, em razão da vulnerabilidade de vítima, abrir mão, então eu abro mão dessa universalidade do matar alguém, então não é um simples alguém, esse alguém vira mulher, essa mulher vira, então, uma elementar objetiva, né? Ferindo os princípios da legalidade, igualdade e lesividade. Eu chamo de sexo feminino aquilo que, como eu trouxe no nosso outro encontro, deve ser interpretado de maneira taxativa. Então, a leitura, pelo princípio da reserva legal, é uma leitura taxativa, uma leitura que eu não posso abranger, então, os transexuais, os travestis e pessoas que se comportam do outro gênero, né? Eu trago uma desigualdade, porque daí eu pergunto, bom, e o homem, como fica? Né? Então, quer dizer que eu matar o homem numa condição de violência doméstica não tem problema. Não que não tem problema, mas então se enquadra no caput do 121, não tem uma qualificadora, né? Seguindo o princípio da legalidade, como se precisasse da qualificadora, porque eu já tenho a qualificadora do motivo torpe e motivo fútil. Essa é a minha indagação. E aí também alguns vêm e falam, bom, então outra condição. E o negro? Né? E quando esse homicídio é praticado contra um negro, então nós vamos ter também outra espécie de qualificadora, porque a gente sabe que é um país que tem uma discriminação como o nosso, né, que existe uma lei que proíbe o crime de racismo, né, que nós precisamos de lei para que seja proibido o crime de racismo, então deveríamos ter um homicídio qualificado também, quando for em razão da condição, da cor e da raça, e do índio, e o branco, e o homem, e a orientação sexual que a pessoa segue, né? Então, isso são valores politicamente corretos ou uma mera demagogia, né? Uma mera demagogia que se quer ter, quer dizer, se quer acalmar aqueles que estão brandando lógico, pela violência contra a mulher, e isto deve ser rechaçado, deve ter um fim, deve ter um tratamento da sociedade como um todo, a sociedade tem que ser tratada, culturalmente tratada, para que não se tenha a mulher como realmente algo que possa ser vítima ou que seja, ou esteja mais vulnerável à violência, né? Então, questiona-se essa pseudo-proteção, uma função simbólica aqui do direito penal ao prever o feminicídio, né? E muito me preocupa que esse simbolismo penal, quais são os efeitos deletérios desse simbolismo penal, né? Quer dizer, com o tempo, aquilo que vem para nós, né? E é difícil a gente dizer isso quando nós estamos na graduação, mas torna-se mais claro na pós-graduação. O que para nós hoje tem um efeito talvez imediato e aí sanatório, né? Como se quer dizer, então vamos sanar o problema da população, então vamos lá e vamos aumentar a pena quando é praticado contra a condição de mulher, usando da condição de fragilidade. E eu pergunto de contramão, bom, e quais são os efeitos deletérios disso daí, né? Quais são os efeitos que vão vir pós-condenação por crimes de feminicídios? Quantas pessoas não serão injustamente criminalizadas por feminicídio, né? Atender à opinião pública talvez seja um pouco temerário, e aí eu digo temporário, né? Um direito mais paliativo, e que não há mudança, né? A principal mudança que tem que se ter é de política pública, são de funções públicas, são de nós adotarmos uma conscientização da sociedade, e não vir só o direito penal para tentar acalentar ou para tentar calar o que visa a sociedade, porque o que visa a sociedade é que isso cesse, é que isso chegue ao fim, e não simplesmente eu trazer normas penais incriminadoras e que de uma forma ou outra vão encavalando uma na outra, vão se ao mesmo momento se contradizendo e criando situações e margem de subjetividade por parte de aí cada estado, cada juiz, cada cultura e cada sistema vai adotar o seu tipo de entendimento, né? Então, a trazer um tipo penal excessivamente aberta, em que condições o sexo feminino vai violar, então, o princípio da legalidade, né? Uma novatio legis impégios, ou seja, um novo tipo penal incriminador que não irá retroagir, porque ele é mais pesado, ele tem uma pena maior, né? Aqui o desvalor é da conduta ou do resultado, e veja, só condenar pelo fato de ser mulher e não em razão das demais circunstâncias passa a ser realmente
algo que para nós, que discutimos o direito penal, que somos cientistas, temos que nos questionar sobre a necessidade das normas, né? Sobre nós termos um sistema legislativo extremamente vasto, cheio de normas, porém inaplicável, ou se aplicável, aplicável com menor incidência, né? Então eu trago essas críticas para vocês, para que possam refletir sobre isso, né? As condições, como fica o ônus da prova, qualquer violência doméstica, que tipo de violência doméstica, né? Quando eu coloco, então, razões do sexo feminino, eu trato de uma discriminação à condição de mulher insuperável, tautológica, né? Falar em menosprezo da condição de mulher é uma redundância, e o magistrado terá que definir quais são as condições de menosprezo, uma vez que menosprezo já é uma elementar, né? Eu vou ter o menosprezo como uma elementar do tipo. E aí, a depender da região, como eu comecei no outro encontro passado, o menosprezo vai tomar um valor. O menosprezo, a conduta dela, que pode ter gerado esse menosprezo, vai gerar um valor, né? Eu trouxe depois essa psicologia do povo como essa dupla legitimação, né? Ou seja, o poder político conversível em votos, né? Partidos que querem ganhar representação no Brasil passam a pedir e aclamar o direito penal como um direito representativo. Então, um homicídio causado por razões de ódio à condição de mulher, né? Discriminação de gênero já podia ser qualificado em razão do motivo torpe, sendo desnecessário um motivo ou um crime autônomo, né? Falei para vocês também da falibilidade desse sistema penal quando coloca 3 meses, escolhe aí ao arbítrio 3 meses após a gestação, não tem nenhum sentido. Quando ele repete o já existente quanto a pessoa de menor de 14 cuja violência já é absoluta ou maior de 60 ou com deficiência, né? E na presença de ascendente ou descendente da vítima, né? E aí eu pergunto, e se for na presença do cônjuge também, não majora? Quer dizer, eu ser estuprada na presença do meu marido também não é uma causa qualificadora? Lembrando que o homicídio qualificado, ele é crime hediondo, então o feminicídio é crime hediondo, e seria, porque também já o seria por motivo torpe, né? Eu trouxe aqui, mas para finalizar o nosso encontro, eu coloquei aqui algumas notícias. Uma mulher é morta a cada 9 horas durante a pandemia aqui no Brasil. Um dado, um registro de casos, que foi o último dado estatístico, né? E aqui eu coloquei de 2019 para 2020 os feminicídios registrados, por exemplo, no estado do Mato Grosso. Então, São Paulo houve uma diminuição, porque, então, para a caracterização do feminicídio, eu teria que atender essas condições, e muitas vezes eu não atendo essas condições, o que faz com que o crime não seja feminicídio. Já no estado do Mato Grosso, eu tive um aumento considerável sobre o crime de homicídio e feminicídio com a criação do tipo penal, né? Então, ele não retroagiu, novatio legis impégios não retroage, então é a partir do momento da publicação da lei que começa a valer, que caiu, a partir da publicação da lei que começa a valer, e aí a gente tem um aumento, talvez, do número de casos que seriam antes enfrentados como homicídio qualificado pelo motivo torpe, cuja pena seria a mesma, mas que passam agora a serem considerados feminicídio, né? A invisibilidade que afeta as mulheres trans e travestis assassinadas no Brasil. O Brasil é recordista no crime, né, que a gente chama de transfeminicídio, que não vem considerado nas estatísticas oficiais, então a gente não tem isso, e o transfeminicídio, infelizmente, ele não é qualificado, porque o transexual e o travesti, que são aqueles, como eu disse, que não nascem no gênero, mas se comportam como tal e se enxergam como tal, não tem não acolhem essa regra. Eu tenho também, por exemplo, vítimas de feminicídio que são negras, né? Então, alguns dados que vão nos apontar aí alguns outros itens que são de caráter cultural, de caráter social, muito mais do que usar o direito penal para incriminar. Então, como eu disse, todo o diálogo ele é válido, toda a manifestação de ideias ela é válida, então há os que são a favor do feminicídio,
Não que eu seja contra, eu só acho que ele não era necessário e não acho que ele acalmou ou acabou com os nossos problemas. Ele não aquietou, ele pode ter aquietado momentaneamente, mas os efeitos deletérios talvez sejam piores. Essa é a minha opinião e crítica, e é isso que eu compartilho com os senhores. Como eu disse, todo diálogo e toda discussão que seja inteligente, que seja construtiva, estamos abertos a isso, a Faculdade Legal é extremamente aberta a esse tipo de diálogo. Eu mesma, nas redes sociais, Simone Savazone, me coloco à disposição para que possamos conversar sobre isso, para que tenham opiniões divergentes, é que são encontros mensais, né? Agradeço vocês pela atenção dispensada até aqui. Eu esgoto o assunto quanto à violência doméstica e o feminicídio, né, e a tipificação da violência doméstica no feminicídio, e me coloco à disposição, tá? Agradeço de coração a todos vocês. Um abraço.